Semana nova começando, tudo bem? A gente está aqui para falar sobre o estudo, o guia de estudo da Bíblia, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica, né? A gente está na lição 4 e a gente vai fazer essa introdução aqui, falando do sábado e do domingo, os temas que a gente vai estudar durante essa semana. Então fica comigo, porque vai ser rapidinho, vale a pena, vai na nossa salvação, logo após a vinheta. Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com você o slide, porque aí você consegue acompanhar visualmente e ajuda no entendimento aí, tá bom? Então aqui, sábado e domingo a gente vai recapitular aqui, lição nova, introdução, e o tema dessa semana é nações, as nações, tá? O surgimento das nações e como é que isso tem a ver com a profecia, o que é que a profecia fala com relação a reinos, nações, né? Então, as nações parte 1, aqui na imagem já tem uma coisa bem bacana aí falando, né? Que existe o caminho correto, o caminho que Deus quer orientar, a forma de reinar, a forma do povo se organizar, de viver. A Bíblia é um manual, né? Com toda criatura, tudo que é criado tem um manual. E a gente, como criatura também, Deus deixou o manual pra gente. Só que infelizmente os reis, os imperadores, os políticos, né? Estão sempre aqui, ó, como um ditador com chicote aqui, né? Levando a população, a nação como escravas para um lado errado, né? Então, sinalizando para o lado de lá e aqui para o lado contrário do que Deus gostaria. Então vamos ver aqui o que essa semana reserva para a gente estudando os fundamentos, né? As chaves aí do início da Bíblia para entender as profecias, tá bom? Então vou ver aqui, dia 19 foi sábado ontem e hoje domingo, dia 20, para a gente começar a fazer essa introdução, né? Aqui o professor Gilberto Brasiliano do Lição Fácil, ele traz algumas coisas bem bacanas, eu sempre gosto de começar aqui, ó. No livro do profeta Daniel, Deus mostra o conhecimento que tem da operação das nações e como pode visualizar os acontecimentos de forma antecipada. Isso é onisciência, né? No Apocalipse, Deus mostra os problemas que as nações irão enfrentar e como só ele tem a solução adequada no tempo certo, desde que as nações assim o permitam, né? Ele mostrou isso no livro de Daniel, quando os governantes que reconheceram Deus como soberano puderam desfrutar de sua direção e privilégios. Prosperidade em todas as áreas aí, né? A nação cresceu muito, né? Então aqui no Apocalipse está mostrando o caminho de retorno para o Éden, como se o livro fosse Gênesis ao contrário, né? Então, que a ideia de Deus é restaurar tudo, né? Resgatar o paraíso que foi perdido por causa da serpente ali, Adão e Eva que pecaram. Então dá essa ideia aí, né, de volta no tempo para que a humanidade conquiste, esteja novamente do jeito que Deus planejou, né, desde o princípio, né? Então, nas profecias de Daniel e Apocalipse, Deus está mostrando que a direção humana na governabilidade terrestre tem sido uma sucessão de tentativas erradas com resultados negativos em todos os setores. Então, Deus sempre dá o caminho certo, mas o ser humano sempre buscando aí ir pelo lado errado, né? Fazer do jeito errado. Basta vermos agora como a fome e a violência aumentaram no mundo, como o meio ambiente está carente e como a humanidade está preocupada no que poderá acontecer no futuro próximo, devido às situações criadas pelo próprio homem, né? Como o aquecimento global, a emissão de gases aí na atmosfera, efeito estufa, né? O acúmulo de lixo nas águas, nos rios e oceanos, a contaminação do solo com o uso de pesticidas, agrotóxicos, porque os biomas estão desequilibrados, criando mais insetos nocivos, mais bactérias, mais vírus, pandemias e tornando a humanidade mais fraca diante das ameaças que só aumentam. Então, só Deus no comando resolve tudo, né? Porque de humano aqui nesse mundo, por mais que tenham tentativas, não vai dar. E aí cabe a gente, né, estar em comunhão com Deus, colado aí com Jesus, buscando seguir as ordenanças, os mandamentos, testemunhando do amor dele para a gente poder estar dentro desse reino, né? Novo céu e nova terra, tá bom? Aqui tem uma ilustração bacana que o Lição Fácil traz, do professor Gilberto Brasiliano, ó. O Deus que tudo conhece quer ser nosso defensor na história desse mundo. Ele fala de uma garotinha a quem se perguntou como é que ela vivia vitoriosamente diante dos ataques de Satanás, das tentações, né? Então ela respondeu, ora, eu converso sempre com Jesus em meu coração todos os dias, né? Tô pertinho dele. E quando Satanás vem bater a porta no meu coração, eu peço para Jesus ir lá atender. Né? Quando Satanás vê Jesus abrindo a porta, atendendo o que eu pedi, ele diz, desculpe, bati na porta errada, e sai correndo.
Brincadeiras à parte, mas uma história bem interessante de como a gente tentar colocar Jesus à frente de tudo, né? Porque só com ele é que a gente vence as tentações, né? Então aqui, ó, sim, né? Nosso presente e nosso futuro está seguro, se estivermos sob os cuidados divinos. Tá? Então aqui também continua com um comentário dele, de Ellen White, ó, felizmente pela providência divina, a história do pecado será encerrada. Mas o processo requer tempo necessário para que todos tenham confiança nos atos divinos, que nos ama profundamente e deseja ainda salvar a muitos antes do término do pecado. Então a Bíblia fala que Deus quer salvar a todos, né? Que o lago de fogo e enxofre é para o diabo e seus anjos. Não fala que é para ser humano. Mas infelizmente ele quer salvar a todos. Jesus morreu por todos, mas ele não quer salvar ninguém obrigado. Então tem gente que infelizmente não vai querer ser salvo. Então Deus não vai salvar uma pessoa que não quer ser salva, né? Então ele respeita o livre-arbítrio como sempre respeitou. E ele tem esperado, tá dando tempo, né? Tem tido misericórdia para que as pessoas se arrependam, as pessoas se salvem, né? E Ellen White coloca aqui, ó: quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ou seja, fizer todo o julgamento, né? Que é o que ele está fazendo, intercedendo lá como sumo sacerdote e julgando. Ao encerrar-se o seu ministério lá no santuário celestial, ele nos colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Está no livro Grande Conflito, página 409, né? Sob a direção humana e influência do mal, as nações irão de mal a pior, e só a presença do reino eterno, explicado pelo profeta Daniel, trará paz total quando for estabelecido. Deus quer que façamos parte desse reino eterno. Que esse estudo nos prepare, então, né, para a gente fazer parte aí desse reino, tá bom? Aqui na lição, antes de falar de domingo aqui para a gente encerrar, na lição inicial, aqui na parte de sábado, fala: o livro do Apocalipse mostra soluções de Deus para o nosso mundo caído, né? Nos capítulos finais, o acesso à árvore da vida é restaurado, a maldição é suspensa e somos redimidos à presença de Deus. O Apocalipse, de certa forma, é o livro de Gênesis, ao contrário, a gente falou isso aqui, e é por isso que Gênesis é uma chave importante para entender como os problemas do mundo se iniciaram, né? Um dos temas centrais de Daniel e Apocalipse é o governo terrestre, uma sucessão de tentativas humanas de controlar um planeta que pertence legitimamente a Deus, né? Ele deu ali para Adão governar, só que Adão pecou mais Eva e transferiu esse domínio para Satanás. E a gente precisa retomar isso, né? Essa horrível história de pecado e rebelião terminará para sempre com a volta de Jesus. Mas, enquanto isso, aqui fala no final aqui, ó, isso só vai piorar até que o reino eterno de Deus seja estabelecido, né? Daniel 7, 27. E no comentário aqui de Ellen White, aqui do guia, também tem uma coisa bem bacana, ela fala, ó: quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Então, o afastamento de Deus, né, a infidelidade que a gente estudou na lição passada, a prostituição, né, fez com que Deus se afastasse, o espírito se afastasse. Né? As cidades foram se organizando e se rebelando contra Deus. E aí buscaram apoio secular, humano, tradições humanas. Disso resultou o papado, o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os próprios interesses, especialmente na punição da heresia, né? O poder religioso deve dirigir-se a tal ponto com o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para alcançar seus próprios objetivos. É isso que a gente vai ver no tempo do fim, né? As profecias falam isso, das duas bestas que vão se unir, poder político, poder religioso novamente. Sempre que a igreja alcançou o poder civil, igreja e Estado juntos, empregou para punir a discordância com relação às suas doutrinas, as doutrinas pagãs, as doutrinas diabólicas. As igrejas protestantes que seguirem os passos da igreja romana, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado o desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Então vão tirar o livre-arbítrio, né? E vai punir, vai perseguir, decreto de morte. Então é isso que as nações, ao se organizarem e se rebelarem contra Deus, o espírito de profecia aqui fala Ellen White, né? Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta, né? Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Então, a gente vê que foi esse distanciamento aí, né? E no domingo vem falando sobre isso. Aqui no domingo vem falando dessa tentativa do ser humano, ó. Na história da queda do homem e do pecado, o jardim do Éden lhe foi proibido entrar e as pessoas passaram a esperar o Redentor que lhes mostrasse o caminho para que eles pudessem viver de novo em um lugar tão aprazível.
Porque fora do jardim, com a presença do pecado, a vida se tornou muito difícil. Principalmente porque agora todos tinham que batalhar pelo pão de cada dia, né? E aqui pede para ler um relato de Ellen White sobre o Jardim do Éden e como as pessoas reagiam ali ao vê-lo sem, contudo, poder entrar nele. Então, o jardim ficou ali, Adão e Eva saíram, o povo começou a se organizar fora do jardim, porque os anjos ficaram ali protegendo, né? Ela coloca aqui no lar adventista, ó, o Jardim do Éden permaneceu na terra há muito tempo depois que o homem foi expulso, né? Que pecou. E aí ficou de fora das deleitáveis veredas. Foi permitido à raça decaída por muito tempo contemplar o lar da inocência, estando a sua entrada vedada apenas pelos anjos vigilantes. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória divina. Para ali iam Adão e seus filhos a fim de adorarem a Deus. Ali renovavam seus votos de obediência àquela lei, cuja transgressão os havia banido do Éden, né? Então imagina ali o povo tendo que conviver fora e aí vendo, olha, a gente era para estar lá dentro, sem morte, sem dor, sem sofrimento, e a gente está aqui. Então, isso aí, né, começou a criar também um sentimento de revolta, de rebelião. A gente vai ver aqui, ó, a demora da vinda do rei resgatador. Eles esperavam logo ali a profecia, Jesus ir, né, acabar com o pecado, com o diabo, com a serpente. A demora da vinda do rei resgatador, que eles devolvessem o jardim do Éden, fez com que as pessoas que habitavam o mundo começassem a ter um comportamento de rebeldia e descrença. Então foram se espalhando e construindo locais de moradia, depois comunidades e, por fim, as cidades-estados. As nações que a gente está falando aqui, né? Com a finalidade de tornar a vida mais fácil em grupo e, quem sabe, mais tarde, tentar invadir e conquistar o Jardim do Éden. Então perceba como o distanciamento de Deus e o intuito de Satanás ali, né? Penetrando ali, persuadindo, agindo com um sentimento ruim, fez com que as pessoas fossem se organizando em comunidades, em grupos, em cidades, estados, em nações, só que com espírito de rebeldia, de tomar o Jardim do Éden, de ir, né, usurpar o que é de Deus, né? Desobedecer de novo aí o que Deus, né, estava colocando como regra, né? A gente percebe como o homem já foi ali desde o Éden, começando a vacilar feio, né? Aqui em domingo coloca aqui, pegando aqui no guia, fora do jardim, os seres humanos foram obrigados a trabalhar para garantir sua existência. E aí, essa história toda cresceu, que aí Deus falou que ficou. A Bíblia fala logo em Gênesis que Deus até se arrependeu de ter criado o homem, mas ele achou graça em Noé, né? E aqui, ó, quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio do dilúvio, aí a espírito de profecia, Ellen White fala aqui, ó, que a mão que plantou o jardim do Éden, Deus retirou o jardim do Éden da terra. No entanto, na restauração final de todas as coisas, quando houver novo céu e nova terra, ele será restabelecido mais gloriosamente adornado do que fora no princípio. Patriarcas e Profetas, página 38, na Casa Publicadora Brasileira, Ellen G. White. Alguns procuraram soluções humanas para esses problemas, então surgiram as cidades-estados, uma tentativa de tornar a vida mais fácil. E aí, como eu falei, tentar roubar o Éden. Por isso que Deus também tirou o Éden, né? Do meio da humanidade. E aqui vem uma pergunta, o guia traz uma pergunta aqui, compartilhar com você. Uma pergunta aqui no guia, a primeira pergunta da semana, em Gênesis 10, capítulo 10, do verso 1 ao 12, vemos a origem de poderes que se destacariam no restante da Bíblia, incluindo Nínive e Babilônia. Pelo que sabemos da história dessas cidades, o que concluímos dessa passagem? E aí, dá um pause aí, leia Gênesis 10, de 1 a 12, a gente vai ver ali, né, a descendência de Noé. E aí vem, mesmo depois do dilúvio ainda, o povo se rebelando ali, tentando construir cidades para tentar alcançar Deus, alcançar o céu, se rebelar contra Deus. E aí vem aqui falando de Nimrod, né? A história, domingo vem falando de Nimrod e Nínive. E aqui, dá uma lida, não vou ler tudo aqui para não demorar o vídeo, a Gênesis 10, de 1 a 12. E a pergunta é essa, o que a história da construção de Nínive e de Babilônia nos mostra dentro do cenário espiritual e profético? E a resposta a gente vê aqui, ó, a construção dessas cidades foi feita por Nimrod, um homem que desafiava a Deus com suas atitudes. Então, que era um caçador, né, valente, corajoso e que desafiava o Senhor. Mas desafiava no sentido de querer brigar com Deus, se opor a Deus. Olha a rebeldia, né? O instinto de Satanás, né? E aí essas cidades, durante todo o tempo, foram inimigas do povo de Deus. E no tempo do fim, a Babilônia espiritual irá desafiar Deus outra vez. Então esse Nimrod, que era neto de Noé, ele aí vem trazendo já essa semente do mal aí, satânica, de rebeldia, de desafiar, de querer ser Deus, né? E aí o guia fala aqui que ele construiu Babel também, né? Babel,
Aqui o comentário do professor Gilberto Brasiliano fala isso. Ó, Nimrod ainda foi o idealizador da Torre de Babel. Por isso, completava a sua afronta a Deus. Ele era neto de Noé, e fazer um monumento que projetasse seu nome seria o máximo, pois ficaria como um monumento de que os homens resistiriam a um próximo dilúvio, desafiando a Deus. Então, se Deus vai inundar de novo, vamos fazer uma torre aqui tão alta que vai chegar no céu. Vamos lá no céu também tomar lá o lugar de Deus, né? E se chover de novo, que venha dilúvio, a gente não vai ser morto, né? Imagina aí como é que é o ser humano, né? Assim como Nimrod afrontou a Deus no seu tempo, isso existirá até que o mal seja eliminado do mundo, porque ele tem data de validade e já está vencida. Enquanto isso, muitos estão sendo iludidos pelo mal. Então perceba que mesmo depois do dilúvio, o cara vendo tudo, vendo os pais ali, né? Noé, o avô e os pais tendo sobrevivido, a raça humana toda dizimada, o cara vai desafiar Deus. Você vê como o ser humano é a natureza pecaminosa, né? Então, triste isso aí. A história aqui vai mostrando, ó. Alguns concluíram que Nimrod era um herói nobre parecido com os conquistadores das mitologias pagãs. No entanto, a expressão valente caçador diante do Senhor não é um elogio. Nimrod era poderoso aos seus próprios olhos e estava diante do Senhor no sentido de desafiar a Deus. Gênesis descreve justamente o aumento dessa rebelião contra Deus, o que existirá até que o mal seja exterminado na volta de Jesus, né? Então, a gente precisa ver isso aí. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, né, o contexto, e às vezes acaba achando que pessoas ali foram boas e na verdade não, né? A longanimidade de Deus, aqui Ellen White fala no comentário, tem sido muito grande, tão grande que quando consideramos o contínuo insulto aos seus santos mandamentos, ficamos maravilhados. O Onipotente tem exercido seu poder para restringir seus próprios atributos, mas certamente ele se levantará para punir o ímpio que tão ousadamente tem resistido às justas exigências do decálogo. E aí fala da obediência, né? Em sua misericórdia, o Senhor trata com paciência as pessoas e as cidades, as nações, dando advertências para salvá-las da ira divina. E aí a gente viu, né? Ele mandando Jonas ir lá para Nínive para tentar. Aí fala que aquele que vê todos os filhos dos homens, em Salmos 33:13 fala isso, e aquele que tudo que há de mais precioso, que é em Jó 28:10, observou nas cidades muitos que estavam procurando algo melhor e mais elevado, os quais, se tivesse a oportunidade de conhecer o Deus vivo, abandonariam as más obras e o adorariam. E aí diz que é por isso que Deus mandou Jonas lá em Nínive, né? Porque mesmo em toda a cidade tem um povo ali que é remanescente, que é fiel, e Deus vai em busca dessas pessoas. Tem gente que está em busca de algo, está com sede, fome, quer entender o porquê existe, o porquê está aqui, quem é Deus, o que é. E cabe a gente levar essa mensagem, né? Por isso que Jesus ainda não voltou, porque tem essas pessoas que estão esperando a mensagem chegar. E quando o evangelho for pregado a todo mundo, aí sim chegará o fim. E essa de domingo. Então é isso, lição de sábado e domingo aí, pra gente entender um pouquinho desse contexto das nações, por que surgiram as nações. E a gente viu aqui que foi com ideia de rebeldia, né, para tentar tomar o Éden. E ainda hoje vai ser assim, quando a cidade santa voltar, em Apocalipse, o diabo e os ímpios vão tentar tomar de assalto a cidade santa, né? Só que aí Deus não vai permitir mais o mal prosperar, tá bom? Se você gostou, curte, comenta, clica aí no sininho para receber aviso, se inscreve aqui no canal, tá bom? É a forma que você tem para agradecer esse tempinho que a gente tira aqui para recapitular o estudo diário da lição da Palavra de Deus, tá bom? Espero você no próximo estudo, um forte abraço